Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, como é que vocês estão? Fala comigo, Vini, como é que você tá, meu filho? Fala, Iá! Muito bom dia pra você e pra todo o nosso pessoal que tá nos ouvindo, que aí pode ser ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Cada um tá ouvindo em um determinado horário. Por aqui tá tudo muito bem, graças a Deus. Seguimos com mais um belo episódio, mais uma sexta-feira linda e abençoada. Delícia, delícia, delícia. Simbora nós! Como a gente falou do Dia das Mães, é óbvio que a gente não podia deixar de falar do Dia dos Pais por aqui. Ninguém passa despercebido por esse Pode Né, afinal a gente precisa refletir sobre alguns pontos. Nesse domingo agora é Dia dos Pais, galerinha, e esse episódio é totalmente destinado a esse papel dos seres humanos. Pais. Pessoal, algumas pessoas tiveram seus pais e hoje infelizmente não tem mais. Outras pessoas ainda têm o privilégio de tê-los. Outras têm alguns outros anjos que Deus colocou em seus caminhos que estão ali fazendo esse papel. E assim, independente de você ter ou não ter até hoje o seu pai biológico, ou de você ter conhecido ou não ter conhecido, respeite, admire e ame o seu pai de criação, ou a pessoa que te criou, independente dela ser homem ou ser mulher, quem está fazendo esse papel e está te apoiando. Porque é aquela frase antiga que todo mundo repete direto, né? Pai não é quem faz, é quem cria. E nem sempre é o pai biológico que cria. Sim. Então, assim, esse é um episódio muito, muito bom, como todos que são, mas que gera uma reflexão muito importante. Uma não, né? Várias. Porque no sentido de que eu, graças a Deus, eu tive um pai fantástico. Tive, não, tenho. Porque ele não faleceu. Tenho um pai fantástico. O seu João nos ajudou, nos apoiou sempre demais. Tanto a minha mãe, desde quando eles eram casados até após a separação. Tanto minha irmã, como tanto eu. Tem seu jeito, tem suas qualidades, tem seus defeitos. Já foi muito duro, severo, brigão, estourado. Hoje ele é mais tranquilo, mais calmo, um pouco mais sereno. Não é perfeito, tá, gente? Ninguém é. Como todos não são. Mas assim, é um ser humano fantástico em que eu amo demais. E a gente não pode deixar de, num dia como esse, celebrar e lembrar a importância de todos os pais. Igual eu falei, sejam eles biológicos ou sejam eles os pais de criação que a gente tem. Com toda certeza. E assim, você não teve a convivência com seu pai, Não. né? Mas você teve alguns anjos que Deus colocou que cumpriram um pouco desse papel. Não cumpriu propriamente o papel de pai, mas o papel da sua criação, o papel da sua influência, Estavam ali, né? que A te referência apoiaram na masculina. sua formação de algum jeito. Eu costumo dizer que foram referências masculinas no meu desenvolvimento, assim. A criança precisa, né, de uma referência. Não estou dizendo que precisa ser criado por um pai e por uma mãe. Não estou dizendo isso. A gente precisa, no nosso desenvolvimento, entender como funcionam os dois mundos. Sim. Certo? E só voltando um pouquinho, você falou da gente agradecer, de homenagear, né? E aí eu quero reforçar essa parte de agradecer. Sim. Porque até o pai biológico, principalmente o pai biológico, porque se não fossem eles, a gente também não estava aqui. Nós somos 50% eles. Não adianta a gente correr dessa verdade. Então nós somos 50% aquele que emprestou o gameta masculino ali pra gente ser fecundado. Então a gente deve sim uma gratidão, pelo menos por isso. E agora sobre criação, sobre o desenvolvimento infantil, sobre a construção do ser humano, né? De fato, essa presença
faz diferença, assim como a ausência traz consequências. Total. Então, eu fui conhecer meu pai biológico com 5 anos de idade. Até então, a referência que eu tinha, quem me criou junto com a minha mãe, foi meu avô paterno, meu avô materno. E depois, e junto com ele, e depois também quem seguiu fazendo esse apoio, né, esse suporte, foram meus tios, meu padrinho e meu tio Tuga, que faleceu recentemente, sofri a perda dele como se fosse um pai mesmo também para mim. E meu pai William, que é um super amigo da minha mãe de muito tempo e que acompanhou. Acho que no sufoco da vida, às vezes que ela precisava, ela recorria a ele para dar algum conselho, para falar alguma coisa para mim, algo que o homem precisa falar de alguma forma para a menina ali que está crescendo, né? Então eu sou realmente muito grata a todos, ao meu pai biológico, meu pai Davi, meu pai William. E sou muito feliz porque tenho vários pais aí na vida. Todos eles contribuíram de alguma forma com a pessoa que eu me tornei hoje. Seja com os traumas já superados, seja com a força que hoje eu tenho, seja com a construção da pessoa que eu me tornei. Sou realmente muito grata mesmo. E esse é um ponto que eu gosto de e preciso chamar a atenção dos nossos ouvintes aqui, né? A importância do papel, a importância desse ser humano que precisa ter hombridade e noção da responsabilidade do que é o papel de criar uma criança. Seja seu filho biológico, seja o filho de quem quer que seja. Você é responsável por construir um ser humano, cara. Construir e ser exemplo de caráter, do que fazer, do que não fazer. Para quem sabe mudar o mundo, né? Ou mudar o mundo daquele ser ali que está crescendo. Então, é forte, é profundo. E é necessário a gente conversar sobre, porque é triste dizer, mas na nossa sociedade, Vini, acaba que fica muito nas costas da mulher a criação de uma criança. Talvez porque muito cedo os homens foram treinados a estar fora de casa para poder colocar, para prover ali, e não entenderam, não foi cultivado esse entendimento da importância, sabe? Desse relacionamento de pai e filho. Sempre foi muito superficial. Aos homens sempre foi muito podado a permissão de sentir. Uhum. Então é muito mais fácil ver um filho abraçando e beijando uma mãe do que ver um filho abraçando e beijando um pai. Uhum. E isso talvez responda muito das carências da humanidade hoje, em termos de conexão, de abertura, de sentimentos, de emoções. O convite que eu faço aos homens, que sejam pais ou não, que todos são filhos, pelo menos, de se manterem abertos para as emoções, para os sentimentos e para essa relação. Sabe, eu entendi a minha mãe quando eu me tornei mãe. Talvez os homens entendam os seus pais quando se tornarem pais. Mas que estejam conscientes desse papel e dessa responsabilidade. E que dividam, eu chamo de coparentalidade, né? Que a responsabilidade de criar um ser humano, ela é dupla, é de dois ali. Então, e que saibam dividir, assumindo o seu devido lugar, seu devido papel dentro desse rolê todo que é criar um filho. É muito bacana todas essas reflexões que a gente faz, porque é profundo, né? Mexe lá longe. Uma outra reflexão que eu queria chamar o pessoal para fazer é muito em cima daquilo que não é porque meu pai é alcoólatra ou foi alcoólatra que eu deva ser. Uhum. E mesmo até se eu já fui, sabe?
a gente às vezes está num loop de um padrão de repetição de comportamento, de uma repetição de crença e tudo mais, com algumas coisas que a gente criou como verdades que não são. Então, assim, vamos tentar também enxergar um lado diferente nisso. Porque, por exemplo, justamente por meu pai ser alcoólatra, eu posso escolher não ser. Entende? Só que, tipo assim, a decisão, ela também tá na gente. Por mais que a gente comentou aqui que a formação de uma criança, ela tem muito a ver sobre os adultos que a cercam. Sim. Porque vão educá-la, vão direcioná-la, vão passar verdades, vão falar o que pode ser feito, o que não pode, vão dar exemplo. Só que conforme você cresce, conforme a gente cresce, amadurece, a gente começa a entender as situações. A gente começa a entender a vida e entender o que é certo e o que é errado. A gente precisa sempre começar a enxergar com clareza e caminhar para o lado do que é certo. Independente se você já fez o errado ou se você hoje ainda está no errado. Porque ainda tem tempo. Ainda tem escapatória. Não tá tudo ali decretado que vai ser assim e pronto. Sim. Sabe? A gente tem poder de escolha. Só que a gente tem que ter coragem. Na verdade, a nossa é sempre escolha nossa, né? Eu acredito... Eu não sei qual foi a pergunta que você me fez aqui antes da gente começar o episódio, mas que eu falei que até o ponto em que eu tomei consciência, sim, eu não lembro. Mas, ok, a gente quando criança, a gente está sendo levado, está sendo guiado, está sendo conduzido e é isso. Criança, até tem muita gente que fala, criança não tem querer, e realmente até certo ponto não tem, né? A gente é conduzido. Só que quando a gente cresce e toma consciência, de fato, a gente tem o poder de escolher se a gente quer aquilo pra nossa vida ou se não quer. Inclusive perdoar, cara. Sim. Sabe? Inclusive falar assim, não, tudo bem. Era o que você conseguiu fazer e tá tudo bem. Eu consigo daqui pra frente. Sabe? Obrigada até aqui, eu consigo daqui pra frente. E esse movimento é mágico. Sabe? É mágico porque a gente toma as nossas decisões, a nossa consciência com base no que já fomos, com base nas nossas raízes ali, mas principalmente com base naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer. E nossos pais serem quem são não determina quem nós seremos, quem nós somos e quem nós seremos. A gente tem esse poder de escolha sim, e a gente tem que fazer jus a ele e utilizar da melhor maneira possível. Sim, e às vezes é usar as ausências, as carências como força motivadora. Em vez de ser força que te paralisa, que te impacta, que te deixa deprimido, né, triste, chateado, você tem que usar essa força, essa raiva, essa ira para algo para te levar para frente, para ser melhor. Para quando você constituir família, você ser um pai melhor, você ser uma mãe melhor, você ser uma pessoa melhor, você educar melhor, você direcionar melhor, você orientar melhor. Porque se a gente parar para pensar, o fluxo ele nunca vai parar. Não. Então sempre vai ter alguém educando, sempre vai ter alguém aprendendo, sempre vai ter alguém crescendo, sempre vai ter alguém percebendo e vendo exemplos, sempre vai ter alguém questionando. E a gente precisa entender que essa avaliação ela não muda, ela não para. Não. E a gente vai continuar sempre nesse processo. Porque ou você está ensinando, ou você está aprendendo. Sim. Dificilmente você não está em nenhum dos papéis. Exatamente. Porque em algum momento você vai estar em algum desses papéis aí. Porque às vezes o filho não é seu, mas é um sobrinho que está conversando contigo e pedindo orientação, ou que você está vendo a oportunidade de dar uma orientação e às vezes você dá, ou às vezes você não dá. Às vezes é um primo, às vezes é o irmão mais novo, que justo. seja. Sabe, a gente tem a capacidade, pode fazer isso. Eu fui evangelizadora infantil e de jovens, né? E por muitas vezes eu fui irmã mais velha ali, até mãe de alguns jovens. Fazendo exatamente esse papel de parar e de escutar primeiro e falar, olha, eu acredito que não seja por aí. Ou não, tá tudo bem, pode ser que seja por aí. E é isso, Vini, sabe? A gente, nas nossas conversas você fala muito sobre o universo masculino, que o homem não tem essa troca.
né? E isso é importante de ter, cara. Uhum. É importante ter para que se tenha uma liberdade mínima para conversar sobre assuntos importantes que fazem parte do dia a dia do homem que já é adulto, porque vocês têm esse universo mais retraído, mais reservado, já não eram, né? A sociedade já priva vocês das emoções, não é nem que priva, mas historicamente vocês não eram permitidos a isso, né? É mais superficial. E conversar sobre é importante, sabe? Nós mulheres somos o que somos porque a gente conversa, sabe? A gente troca, a gente... É desmistificar também algumas crenças. Por exemplo, o homem não chora. O homem chora. Se for um momento de chorar, se for uma situação que é importante, que é impactante, não tem problema, tá tudo certo. Porque ele também tem emoção, porque ele também tem tristeza, porque ele também tem alegria abundante, porque ele também tem raiva, tem ira, ele tem tudo. E aí, quando a gente guarda demais as emoções e não coloca pra fora, uma hora supita. E essa descarga, quando supita, que gera caos, que gera problema e tudo mais. A gente tem meio que isso de às vezes não demonstrar tanto, da mesma forma que você vai ser mole, ou vai ser muito bonzinho, ou muito aquilo, porque tem toda uma imagem do que tem que ser passado ou não, que meio que a sociedade já rotulou do que tem que ser feito, o que é o certo, o que é... A gente também tem que pensar e refletir um pouco sobre essas coisas. Até onde isso faz sentido? Até onde isso é certo? Até onde isso está me fazendo bem? Sim. Porque do mesmo jeito que isso às vezes vai incomodar o homem, isso vai incomodar a mulher. Porque a gente como sociedade tem essas crenças bestas, essas bobeiras. Essas rixas. E assim... Olhando pro lado desse de educador, de formador, sabe, apoiador, desse papel de pai ali mesmo, igual a gente está comentando, a gente não pode ter isso. Não pode. Porque a gente tem que amar, a gente tem que dizer que ama, a gente tem que abraçar, a gente tem que beijar, a gente tem que danar, a gente tem que brigar. Não é que tem que ser só um ou só outro, mas a gente tem que buscar um equilíbrio ali. De uma forma em que eu demonstre sentimento, eu ensine a sentir, eu ensine a sofrer quando for sofrer. Que permita, né? Isso, que permita se permitir esse desenvolvimento. Eu acho muito magnífico isso, Vini, da gente entender e refletir sobre essa consciência desse papel, dessa responsabilidade, sabe? Porque não é só assumir e colocar na carteira, ali na certidão de nascimento. Não é só manter a mãe, manter a família, não é o dinheiro. Eu lembro de eu pequenininha falando pro meu pai assim, que eu queria vê-lo, e aí ele falava: não, mas agora eu tô sem dinheiro para te levar para comer o sanduíche. Eu falei: não, mas eu não quero isso. Eu tinha uns 8, 9 anos. Eu falava: mas eu não quero isso. Não é o sanduíche, né? Eu quero presença. Que é diferente. É diferente. Assim como eu me lembro de uma situação, eu já estava mais velha, com 21, eu falando para ele: olha, a ausência que eu tive, o buraco que cresceu aqui pela sua ausência, ninguém supre. Não tem como. Não tem como. E eu gostaria muito que os homens que estejam ouvindo aqui, que não são pais ainda, que levem para si isso. A ausência que você cria na vida de uma criança, e você sendo adulto, você tem total liberdade para poder fazer diferente, se manter presente, mesmo à distância, porque distância não é sinônimo de ausência. É irreparável, cara. É um buraco irreparável. Eu falei pra ele que ninguém ia suprir. Nem um possível marido, nem os filhos. Eu tava com 20 anos na época.
nem filhos, nem os meus tios que fizeram papel de pai, jamais, e não há como. E vai ficar aqui até que eu parta. Então, ouvinte, se você é pai ou se você pensa em constituir uma família, pense nisso. Pense nisso. Porque é irreparável o buraco que fica no coração, na vida de uma pessoa que cresce com um pai ausente. Mesmo que a mãe faça o papel de pai, bem entre aspas mesmo, seja pai aí, né? Minha mãe falava que era pai. Não supre, não adianta, não repara. Então, o papel de pai é ser presente, é estar, é ser. E assim, fazendo um adendo em cima disso que você falou, que eu concordo muito, que fique de lição não só para os pais, tá? Mas para as mães também. Não é presente, é presença. Porque às vezes a gente também trabalha demais, foca demais em carreira, nisso, naquilo, aquilo outro, para dar coisas para os filhos onde eles não querem coisas. Eles querem a nossa presença. Sim. Eles querem a nossa presença. Então, a partir do momento que a gente, como sociedade, começar a olhar mais para isso, dar mais valor para isso, a gente vai criar uma nova sociedade muito melhor do que a que a gente vive. Sim. E aí essas faltas, essas carências, essas ausências que está tendo, vai ser cada vez mais suprida. Sim. Vai ter cada vez menos. Sim. Então, assim, vamos muito pensar e valorizar a presença, gente, e não os presentes. E então, aproveitando o gancho, nesse Dia dos Pais, desse final de semana, aproveitem os pais de vocês. As mães também, tá? Não tem problema não. Aproveita todo mundo, a família. Aproveitem a presença. Porque o nosso tempo aqui, e desfrutem. O nosso tempo aqui é limitado. Ele está passando e ele vai acabar. E a gente não sabe quando. Quando? O deles também. Então, assim, desfrutem. Aproveitem, porque não tem coisa pior que de depois o seu pai ir, ou sua mãe ir, e você falar assim, poxa, eu podia ter ido naquele final de semana e visto eles, almoçado com eles, eu não fui. Eu podia estar lá com eles para conversar tal assunto, e eu não fui. Eu podia ter dado mais um abraço ou mais um beijo, e eu não dei. Eu podia ter perdoado e não perdoei. Rapaz. Dia dos Pais para mim sempre foi de reflexão. De como eu, como mulher, poderia fazer alguma coisa para que a sociedade mudasse um pouquinho, sabe? Porque, de fato, crescer como eu cresci não é o melhor dos cenários. Não que eu seja uma pessoa sofrida hoje, mas deixa marcas, não adianta. Né? Mas eu acredito que tem solução. A nossa sociedade vem mudando bastante. Eu vejo movimentos de homens que são pais com pensamentos diferenciados, tipo Piangers. Gosto muito do conteúdo que ele traz, da vivência que ele traz, das experiências que ele proporciona. A visão de paternidade dele é diferenciada e eu acredito que se todos os homens seguissem aquele cara ali para serem pais, talvez a gente teria uma sociedade em mudança contínua e plena. E eu, como mulher, é complicado de falar, né? E tendo vivido como eu vivi também é complicado de falar, mas eu falo pelos meus filhos. Eu acredito que a gente consegue conscientizar os homens, agradecendo os nossos pais por tudo que foram, para que eles tenham e desenvolvam um papel diferente aí quando forem pais ou sendo pais agora. Estamos vivos, temos tempo. Vamos que vamos. É uma jornada que vamos continuar a percorrer até conseguir chegar lá. É isso. Feliz Dia dos Pais a todos os meus pais, a minha mãe também. Feliz dia a vocês, pais presentes, pais que criam, pais que são pais. Feliz Dia dos Pais, meu pai. Só dizer que amo muito, muito agradecido
por ter tido essa oportunidade de ter nascido e pertencido a essa família, ter vindo dessa sementinha, e que tudo continue a dar certo por muitos e muitos, muitos anos, até o Senhor falar que é o momento de levar um de nós. E quem quiser mais conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, quiser um pouco mais de contato com o Podné, faz como? Dá uma corridinha lá no Instagram, no Kawaii ou no TikTok, @portalpodné. Se quiser ver outros episódios desse portal maravilhoso, você vai no @podné.podcast no Spotify, no YouTube. Se quiser mandar um e-mail pra gente, contatopodné@gmail.com. E mais papo assim cheio de reflexão pode, Vini? Mas é claro que pode. Sempre pode. Ai, pode demais. Galerinha, a gente se vê na sexta que vem. Um beijo pra vocês. Valeu, meu povo. Beijo. Tchau, tchau.